Você lê a Bíblia, mas muitas vezes não entende nada. Já aconteceu de você fechar a Bíblia mais confuso do que quando abriu? Você não está sozinha, você não está sozinho. Muita gente pensa que precisa de teologia para entender a palavra, mas na verdade é que com os princípios certos você pode interpretar a Bíblia de forma simples e muito clara. Hoje eu vou te mostrar 5 passos práticos que vão mudar completamente a forma como você lê as escrituras. E no final eu tenho uma dica que pouquíssimas pessoas conhecem e que pode destravar realmente a sua compreensão bíblica de uma vez por todas. Ingrid aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui em cima tem meu Instagram, caso você queira me conhecer mais. Estou aqui para te auxiliar, para te ajudar na jornada com a palavra de Deus, com muita simplicidade aqui no meu canal. O primeiro passo que eu quero deixar para você comece pelo contexto, não pelo versículo. Muita gente, querido, lê um versículo isolado e tira uma conclusão errada. Sempre leia o que vem antes e depois. Isso evita distrações, evita você errar na interpretação do texto, né? A gente lendo de uma forma teológica, existem 2 maneiras da gente ler a Bíblia, de uma maneira teológica, uma maneira racional. Você lê o contexto, você lê o que vem antes, o que vem depois. Se puder ler o livro ali, né? Se for uma Bíblia de estudo também, você conseguir. Tem Bíblias que ela já fala um pouco sobre o livro que vai ser relatado antes, é muito interessante saber. E tem uma outra forma também, que é a forma espiritual, para a gente ler com os olhos espirituais abertos, para que Deus ele revele coisas mais profundas ali, não somente a letra, tá? E o segundo passo, entenda o gênero literário. O que é isso, irmã Ingrid? A Bíblia tem poesia, tem profecia, tem narrativa, tem leis. Não dá para interpretar tudo da mesma forma. Saber o tipo de texto muda tudo. Saber o tipo de texto faz com que você entenda, nossa, aqui, que nem lá em Cantares de Salomão, ali tá falando de uma forma mais poética, né? A gente lembra de uma passagem também que Salomão, ele tinha se relacionado com a rainha de Sabá, que era uma outra cidade. E ali ele fala de uma forma assim mais diferenciada dentro daquelas poesias. Os livros de Salmos também é um livro de quase todo ele é poesia, tá certo? A gente tem que saber que nem 1ª e 2ª Crônica são livros de histórias, são narrativas que contam histórias que já aconteceram, situações onde Deus interviu. A gente precisa ter essa visão diferenciada para cada tipo de livro, é uma maneira de contar. Tá certo? Que nem o livro de João é um livro mais universal. Ele fala para todos os povos, tá? O livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê ali um livro onde ele vai iniciar o livro falando somente para os judeus, depois abre, né, fica mais abrangente para os gentios, é um livro mais missionário, né? Quem escreveu ali? Então, é importante você ter essa noção, tá bom? Porque isso vai clarear a maneira como você enxerga a palavra de Deus. Tá bom? O terceiro passo aqui, use a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Como assim, irmã Ingrid? Versículo se explica entre si. Quando você conecta passagens semelhantes, a luz se acende. Então, a Bíblia, ela fala por si só. Então, um versículo, ele é complemento do outro. Então, a Bíblia, ela está ligada a tudo. A gente vê na Bíblia um exemplo aqui de 2 Adões. A gente vê o Adão do início lá de Gênesis e depois o apóstolo Paulo vai falar de um outro Adão, que se refere agora a Jesus. Então, ela está sempre se conectando, está sempre buscando orientação dentro dela mesma. Por isso que não há mudança. Lembrando também, queridos, que a palavra de Deus, ela foi traduzida muitas e muitas vezes. Então, a gente tem que ter esse cuidado na nossa leitura, porque na sua tradução tá de uma forma. Deixa aqui nos comentários, Ingrid, eu vejo muito isso. Na minha tradução tá A, e em uma outra tradução que eu busquei tá de uma outra forma, tá certo? O mais original seria a Bíblia hebraica, aonde ali tá muito mais correto. Mas as Bíblias de hoje, a gente vê uma tradução diferente, uma linguagem diferente. Tem que tomar muito cuidado para a gente não ter essa confusão, porque muitos vêm aqui na internet e falam que a Bíblia a gente vê versículos errados, versículos que tá... Não, por conta dessa tradução. Mas a Bíblia em si, ela é poderosa, esse agrupamento de livros é poderoso e não há erro, tá? 4º passo, pergunte o que isso dizia para o povo da época. Outra coisa, antes de você aplicar para a sua vida, descubra o que o autor queria comunicar no tempo dele. A Bíblia ela foi escrita para nós, mas não a nós.
A Bíblia, ela foi escrita a nós, mas não, ela foi escrita para nós, mas não a nós, porque ela foi escrita naquela época. E aí, daquela época para cá, 2000 anos para cá, ela foi traduzida algumas vezes até chegar nas nossas mãos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ler a Bíblia no literal nos dias de hoje. A gente tem que aplicar sim, mas sempre trazendo a história da época que foi escrita, tá? Então, por isso que as perguntas, elas são maravilhosas e elas trazem uma clareza. Em tudo na vida, se nós soubéssemos ter essa fonte inesgotável de perguntar, a gente iria errar menos. Então, o que esse livro quer falar? Quem escreveu? O que estão falando, né? Anotar também é muito importante. Se você tem essa dificuldade, deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade no momento em que você está lendo, que você lê a palavra de Deus, que eu com muito carinho vou estar te ajudando. Quinto passo, ore e peça direção ao Espírito Santo. A revelação vem do Espírito. Conhecimento sem direção dele pode virar realmente confusão. Então, toma muito cuidado, peça a direção dele, traga ele para perto de você, porque eu tenho certeza que a sua mente vai clarear demais. Se isso fez sentido para você, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é só o começo. Se você quer dar um passo mais profundo e aprender realmente de verdade a interpretar a Bíblia de forma correta e segura, eu recomendo que você faça o nosso curso de interpretação bíblica do professor André Lourenço. É um curso que eu indico com confiança e o link está aqui com desconto na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? A Bíblia, queridos, é viva, mas ela só se torna viva em você quando você entende o que está lendo. Então, esses 5 passos aqui vão te dar uma base muito, mas muito sólida. Mas se você quer se aprofundar ainda mais, se Deus tem te chamado para ensinar, para pregar ou até para ser usado com sabedoria, você precisa estudar a palavra de Deus com o método, tá? Clica no link aqui do curso, dá esse passo e me conta nos comentários qual desses 5 passos você nunca tinha ouvido falar. Tchau, tchau!